Oiê, Oi, tudo você me bom? ouve bem? Escuto, você está me escutando bem? Aham, também. Perfeito, então já vamos iniciar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Felipe, sou um dos agentes mobilizadores do Circuito Universitário, o Circuito Online. E o projeto é gratuito, ele é produzido pela MPC Filmes, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux, e realizado pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. E essa edição ele propõe debates de 3 filmes, de curadoria da MPC Filmes, e O Futuro do Agora é um deles. E O Futuro do Agora é um documentário dirigido pelo Ricardo Favila e propõe uma reflexão sobre o papel da educação como política de Estado e oferece um retrato sincero e impactante da realidade enfrentada em algumas etapas mais decisivas da vida. Um chamado coletivo à responsabilidade, à escuta e à ação, porque o futuro começa agora. E para este debate, eu tenho o prazer de compartilhar a fala com Daniele Souza, que é comunicadora e professora e busca construir pontes entre educação, impacto social e comunicação estratégica. Desde 2016, ela atua em Cursinho Popular, Jovem de Expressão, um projeto gratuito de formação pré-vestibular que promove acesso à educação superior gratuita e de qualidade. Ao longo de sua trajetória, trabalhou em diferentes organizações dos setores público, privado e social, sempre com o propósito de ampliar o diálogo e dar visibilidade a iniciativas que transformam comunidades. E, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E, para iniciar, eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória profissional, sobre sua trajetória também como pessoa política, e a fala agora é sua. Tá? Muito obrigado. Oiê, é um prazer estar aqui. Foi um prazer ter sido convidada para essa live hoje. É realmente muito bom poder falar do filme, poder falar dessa experiência, poder falar das questões políticas imbricadas na educação. Eu me chamo Daniele, eu realmente quero agradecer a sua mediação aqui hoje também. Acho que a gente vai conversar bastante, que é muito positivo. Eu gosto muito de falar, então a gente vai. Somos dois. Bom, eu sou brasiliense, eu sou nascida em Brasília como uma rara pessoa. Dificilmente as pessoas nascem em Brasília. Nós temos muitos imigrantes, né, vindos do Nordeste do Brasil, vindos do Sudeste, vindos do Sul. E eu sou uma brasiliense, filha de dois imigrantes que vieram, respectivamente, do Nordeste, da Bahia, minha mãe, e de Minas, meu pai. E nossa trajetória começou na periferia de Brasília, uma cidade chamada Ceilândia. Então, eu sou ceilandense, eu nasci na Ceilândia e eu acredito que boa parte da minha trajetória política começa com o fato de ter nascido na periferia, né? A gente vê a realidade, como é que funciona, nós percebemos o quanto os acessos são negados para as pessoas da periferia, acesso à educação, transporte, segurança, lazer, de qualidade. Então, a trajetória política começa daí, do meu local de nascimento. Então, eu entendo que a partir do momento que eu entro na universidade pública, existe uma necessidade de uma devolutiva social no sentido de devolver social o que eu tive nas universidades públicas do país, as duas que eu cursei. Então, essa é um pouquinho só da minha trajetória. Acho que ao longo dessa live a gente pode conversar um pouco mais. Tá bom. Você falou, né, como a sua formação como pessoa, o ambiente onde você cresceu, impactou muito com a decisão que você teve depois que, vou usar o termo, foi liberto pela educação, né? Porque eu acredito que nós somos libertos pela educação. E você poderia contar mais um pouco, quando foi que você teve esse insight de querer ser educadora, de querer ser professora, e o contexto que você vivia, das pessoas, da sua família, um pouquinho mais sobre esse lado social da sua vida, por gentileza. Certo. Eu venho de uma família não muito grande, mas boa parte da minha família ainda mora na periferia.
E da minha família, por exemplo, de parte de pai e de parte de mãe, eu fui a primeira pessoa a ingressar numa universidade. Então, eu sinto que só isso por si só já é uma quebra de padrões, né? Porque para minha própria família esperava que eu talvez fosse ter uma menina que, sei lá, ia me casar muito jovem, ia ter filhos e dar continuidade a esse ciclo que já é muito comum, que já é muito conhecido, das meninas que cresceram ao meu redor, das meninas que eram minhas amigas, que a gente acabou se afastando, né, com a questão do tempo, mas eu percebo que essa fagulha, se eu posso dizer assim, social, surgiu quando meu pai sempre foi, embora fosse uma pessoa da periferia, e não tivesse tido acesso à literatura ou ao teatro ou às artes eruditas, meu pai sempre foi um adorador das artes eruditas e da literatura especialmente. E aí, uma vez eu estava no ensino médio e meu pai também estava no ensino médio porque ele estava fazendo supletivo e ele chegou em casa com o livro do Machado de Assis. Filha, esse livro mudou minha vida. Eu queria que você lesse também. E aí nós dois começamos a discutir Memórias Póstumas de Brás Cubas, como se tivéssemos contemporâneos ali, estávamos contemporâneos de curso, né? Mas de idade, enfim. E ele falou assim, filha, você fala tão bem que você podia ser professora. Eu acho que você ia ser uma ótima professora, ia ajudar seus alunos, ia motivar seus alunos. Então, eu acho que a questão da docência, o bichinho da docência me mordeu quando meu pai falou aquilo para mim. E quando meu pai faleceu, em 2015, eu achei de bom grado continuar o legado dele com a leitura, porque entendendo que muitas pessoas como ele, como meu pai, como minha família, não tiveram oportunidade de continuar os estudos, de ter acesso à literatura, então eu decidi seguir adiante nesse sentido. E eu morava ao lado do Jovem Expressão, eu morava ali do ladinho, era vizinha, e aquele lugar sempre me encantou. Eu tenho uma prima que faz aula de dança lá. E eu bati na porta um dia e falei, quero dar aula aqui. Ah, infelizmente não tem vaga no momento para professor. Eu falei, não tem problema, eu bato na semana que vem, eu quero voltar e dar aula aqui. E assim foi feito, né? Acho que na segunda vez que eu bati lá, o pessoal, não, tá, vem cá, vem, dá uma aula aqui, ver se você se adapta. E já são, desde 2016, quase 10 anos nessa, Ano que nessa. vem, 10 anos. Que bom. É meio que puxando, já que você mencionou o curso, puxando com o filme, né? Qual foi a sua experiência de ser uma voz no filme? Sua experiência na produção? Você acredita que falou tudo, passou a mensagem que você queria passar? Fala um pouco mais sobre esse processo. Olha que Dani, amo. graça, querido, obrigada. Bom, eu sou uma apaixonada pelo audiovisual, além de ser uma apaixonada por muitas coisas. De fato, o audiovisual é algo que me interessa bastante, assim. Então, poder ter sido convidada para uma obra, né, desse tamanho, eu realmente fiquei muito honrada. A figura do Rodrigo também. O Rodrigo também participou do filme, ele estava comigo na outra live, uma pessoa que eu admiro imensamente, o coordenador do cursinho. E eu sinto que eu falei tudo, sim, eu acho que sempre tem mais o que dizer, mas eu acho muito importante também dar espaço para que os outros possam dizer o que eles pensam, né? Então, às vezes, eu acho que se eu falar tudo demais, eu acabo tomando os outros. Mas, de fato, eu achei a produção belíssima. Quando eu pude assistir, eu realmente me emocionei, porque eu entendo que existem muitos educadores fazendo muito mais do que podem pela educação em suas escolas, em seus bairros, em seus ambientes, em seus locais, que a gente sabe que não é fácil trabalhar com educação, mas existem todos os dias educadores que levantam cedo, que se dedicam, que levam material de casa e que fazem acontecer na vida de muitos estudantes. E isso é bem bacana de citar, porque a sua fala, né, ela integra muitas outras do filme. Então, o filme ele perpassa por vários temas, né, interessantes sobre
evasão, periferia, novas tecnologias. Então, eu acho que cada fala, né, tanto dos profissionais que atuam nesse curso, quanto alguns do CIEP, aqui do Rio de Janeiro, você, você tem uma dimensão que nacionalmente as questões são iguais, as questões são as mesmas em Brasília, em São Paulo, aqui no Rio. E trazendo um pouco mais para o cursinho, né, tem uma parte no documentário que é a coordenadora Rayane, Ah, acredito, né? sim. Ela menciona que o cursinho trabalha em 4 eixos, né? Educação, promoção à saúde mental, empreendedorismo e cultura. Você pode me explicar, dar um panorama sobre esses eixos, sobre a atuação em cada eixo, por gentileza? O jovem de expressão é um. Eu sempre acho que o jovem é um refúgio para os jovens, porque é um lugar que eles podem, de fato, exercerem a profissão que eles querem fazer, eles podem se expressar, de fato, eu gosto muito do nome Jovem de Expressão, porque eu já vi sair de lá cineastas, eu já vi sair de lá artistas, eu já vi sair de lá médicos, advogados, então eu sinto que cada um pode se expressar à sua maneira, com o direito de ser ouvido, o direito de ser respeitado. E dentro desses 4 eixos que você comentou, existem frentes de atuação muito importantes, porque não adianta a gente falar só da questão da educação, por exemplo. A educação é um dos eixos. Oportunizar a chance desse estudante ter aulas com professores, que, inclusive, professores que dão aula em cursinhos caríssimos aqui em Brasília. Né? Então, a gente oportuniza o mesmo tipo de aula, o mesmo tipo de acesso, mas a gente entende que as condições de acesso são bem diferentes, as condições de acesso permanentes são totalmente diferentes, mas o que a gente pode nos dedicar no sentido de oferecer a melhor aula para aquele aluno, eles não saem perdendo em relação à qualidade educacional. Então, são professores muito bons na questão da educação. Na questão da cultura, vários cursos na área de audiovisual, na área de, por exemplo, cursos para DJ, cursos de escrita criativa, que eu já ministrei, cursos de dança, teatro, e tudo isso faz parte também do jovem, né, do que ele quer se tornar, da criatividade. Criatividade essa que é totalmente conectada com o assunto que ele vai escrever na redação. O aluno, poxa, pensa numa peça de teatro que está fazendo e ele vai querer buscar aquele texto em algum lugar, vai querer buscar referência. Então, eu acho que a fagulha da curiosidade, trabalhada nesses 4 eixos, é fundamental para a gente cobrir mesmo esse jovem, né? Cobrir, evitar a evasão escolar, sabe? Já em relação à questão da saúde mental, existem terapeutas, psicólogos que trabalham lá, tem as rodas de conversa. Então, a questão do empreendedorismo, empreendedorismo criativo, orientações para empreendedorismo, para que essas pessoas possam, de fato, terem seus negócios, construírem suas carreiras. Então, de fato, é um programa muito completo para o jovem, é um programa muito especial, na verdade, eu tenho muito carinho pelo Jovem de Expressão, e quem passou pelo jovem sabe o carinho que eles também nutrem pelas oportunidades que foram criadas ali naquele espaço. Bacana. Tipo, vendo, né, vendo pelo filme, a propósito, a proposta do cursinho é isso, né? Paulo Freire já dizia, já sempre fundamentou isso, que a educação ela é colaborativa, né? Tanto do Sim. professor ao aluno, aluno professor. E pelo documentário a gente pode ver que é uma educação horizontal, né? Não é vertical, não existe o detentor do poder e as crianças estão lá e recolhem, vão para casa e vivem o seu contexto. Não, eu acho que é colaborativo, eu pude ver um pouco disso. E o que me leva tem algumas histórias, obviamente sem citar nome, sem citar nada, né? Mantendo sempre a descrição, mas histórias que provam o poder da educação a partir do jovem de expressão. Eu poderia citar algumas? Eu tenho muitas. Essa questão da horizontalidade, você me trouxe uma perspectiva da horizontalidade
não é, é sobre a questão da verticalidade. Ah, você é um professor que está ministrando aulas. Não, trata-se de um espaço coletivo, né? A gente divide as coisas, a gente divide livros, divide dores, divide questões, divide lanches, né? Eu dava a última aula da quarta-feira, se não me engano, da quinta-feira, e todo final de aula, não, mas assim, umas duas, três aulas, a gente pegou ali umas moedas de todo mundo, juntou ali, pessoal, vamos comprar um lanche, vamos fazer um lanche, que às vezes a pessoa estava com fome, saiu de casa atrasada, saiu de casa do trabalho, foi direto para lá, estava com fome. Então, é um espaço também de colaboração, de união. A gente juntava ali as moedinhas, um dava dois, outro dava cinco, outro dava 50 centavos. Não importa o valor que você está dando, sabe? O que era mais importante é que no final todo mundo ia comer lá um pão de queijo, tomar um refrigerante, e a gente ia poder estar junto e compartilhar daquele momento, né? E tinha alguns jovens que, por exemplo, chegavam lá no Jovem à tarde para aula de teatro, aí ficavam até o vestibular, até a hora do cursinho. Então, é um espaço muito acolhedor nesse sentido, né? Igual o Rodrigo uma vez explicou, também tem os computadores com internet para o pessoal acessar, fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, acessar um tema de uma redação. Tem a biblioteca também, com vários livros, que a gente fez campanha para pedir livros de doação. Então, enfim, é um espaço de fato de muita aquisição de conhecimento, de colaboração, de troca. E aí eu tenho uma história legal que foi uma vez que eu quis criar um clube do livro lá. E eu levei o meu livro preferido, que é Metamorfose de Franz Kafka, e eu fiz um anúncio, né, no Instagram do jovem. E aí eu falei, ai, Rodrigo, eu não sei, se der 5 pessoas vai ser muito, mas eu acho bom porque a gente vai poder discutir um livro, que a gente vai poder discutir com profundidade. Eu disponibilizei o link do livro para o pessoal baixar, para ler, um livro curto, um livro rápido. E aí eu cheguei lá para o livro, para esse clube do livro. Isso tem uns 8 anos por aí, foi bem interessante. Numa época que o Brasil estava permeado de obscurantismo tinha a escola, tinha estado queimando livro, e a gente falou, não, a gente vai fazer um clube do livro aqui, vamos tocar. Falei, se vier 5, tá bom, deu 50 pessoas. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu olhei para o lado, na época eu tinha um namorado que ele chorou, ele ficou emocionado. Ele, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas, Dani, você falou que vinha no máximo 5 pessoas. E tinha uma sala cheia de gente. Tinha gente sentada no chão, tinha gente sentada no sofá, tinha gente sentada no colo do outro, tinha gente deitado no colo do outro. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como você deu conta desse pessoal? Porque eu não esperava, eu realmente não esperava que houvesse tantas pessoas interessadas na leitura. De um livro que ele, embora seja curto, é um livro muito denso. E aí falei assim, e aí, galera, quem leu o livro? Umas 10, 15 pessoas levantaram a mão e eu falei, meu Deus, e agora? Vamos discutir, vamos conversar. E aquilo virou uma coisa linda, porque as pessoas começaram a compartilhar suas experiências e tal. E eu falei, é isso que eu espero de um clube do livro, sabe? Pessoas que estavam ali interessadas, se divertindo, conversando, trocando. Então, enfim, essa é uma história muito emblemática que eu lembro. Fora alunos que chegavam, professora, eu não sei escrever. Eu não sei escrever, não adianta, não entra na minha cabeça, redação não entra na minha cabeça, e tiravam nota 9 no final do ano, quando tinha prova. Me chegavam, professora, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tirei essa nota. Eu falei, é mérito seu. Foi mérito de uma construção que a gente fez ao longo desse semestre. E boa parte dessa construção passa, dessa nota, passa pela construção da autoconfiança desse sujeito que teve a confiança dele roubada tantas vezes. Você não sabe escrever, você não sei o quê, você não acredita em você, professor, e não sei o quê. Então, isso passou por uma construção de autoestima daquele sujeito, daquela sujeita, daquela pessoa. Então, eu tenho muitas histórias boas, eu tenho muitos alunos hoje que são professores da escola pública, tenho alunos que são concursados hoje, que estão muito melhor que eu, e que bom, eu espero que estejam melhor mesmo. O sonho de todo mestre é que seus alunos superem o mestre, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Então, são histórias muito boas. Tem aluno no direito, tem aluno na medicina, enfim.
E não só isso, tem alunos artistas, tem alunos cientistas sociais, biólogos. Enfim, é uma coisa linda mesmo. E é bacana, né? Porque ter o impacto, né? De que essa construção, ela muda vidas, né? Quando você olha num panorama geral, principalmente, por exemplo, no meu caso, que eu não sou profissional da área da educação, por exemplo, a gente não entende a dimensão de quantas vidas são mudadas pela educação. Principalmente para jovens que não têm uma perspectiva de crescimento pela educação, né? Porque não existe infraestrutura, não existe exemplos, né, no entorno dele. E, acima de tudo, é esse pensamento que você usou na sua história, de que o jovem não acredita no seu potencial, né? Por estar naquele meio, ele não acha que ele é capaz, ele acredita que ele não consegue produzir conhecimento. E isso é bacana, tipo, você mudar a, essa perspectiva da vida dele, essa mentalidade de perceber, tipo, calma lá, eu sei de muita coisa, e o que eu sei é muito importante. E isso é bacana pra caramba. Levando, agora já emendando numa pergunta, é, pro lado dos acessos mesmo. Por exemplo, tem um ponto no filme que você diz que queria acreditar que todos têm o mesmo acesso. E, na sua opinião, quais são os fatores que impedem essa igualdade nos acessos? O capitalismo, o capitalismo, Pronto, sabe? resumindo. Isso é o sistema que a gente vive que, não, que nos massacra. A gente vive um sistema massacrante, uma política absurda, sabe? Eu sinto isso, que as pessoas, elas são oprimidas, né? O trabalho nos oprime, o trabalho, um trabalho indigno, um trabalho que não paga o suficiente para as pessoas, sabe? Em relação à questão desses acessos, temos a Constituição, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que garante, que assegura não só o acesso à educação, muito se fala do acesso à educação, mas pouco se fala também das condições de permanência nas instituições educacionais, né? E o governo, o Estado precisa assegurar não só o acesso, né? Ah, faz a matrícula aí dessa criança na escola, desse jovem, mas precisa assegurar também a permanência desse jovem, dessa criança na escola. E aí deve haver vários programas para isso, né? Programas como o Passe Livre para o estudante voltar, ir para casa, ir para a escola, uniforme garantido, um tênis para ele ir para a escola. Será que o menino tem tênis para ir para a escola? Será que tem um sapato adequado para correr, para fazer educação física, para pegar o transporte? Então, eu falo muito mais, eu falo que eu gostaria que todos sim tivessem acesso, mas eu acho importantíssimo que se tenha acesso e permanência. Até o Rodrigo comentou na outra live que fizemos, porque muitos estudantes desistem da universidade pública, estudantes de periferia, por conta do assédio moral dentro das universidades públicas. Ou seja, é garantido o acesso, mas e a permanência? Quem está cuidando da permanência desses jovens lá? Quem está cuidando dessa questão da saúde mental? Se tem professor assediador que vai assediar um estudante da periferia, que vai dizer para ele: uai, você chegou 10 minutos atrasado, você não vai entrar na minha aula. Peraí, professor, eu acordei 4 horas da manhã para estar aqui. Então, quando a gente isola esses contextos, quando a gente ignora os contextos desses alunos periféricos, isso para mim já é uma questão de não permanência. Então, eu espero sim que todos tenham acesso, espero sim que todos tenham acesso e permanência, condições de permanência dentro dos ambientes que podem modificar a geração inteira dessa família. Eu conheço alunos que tiveram a família inteira modificada porque uma pessoa ingressou no curso superior. Isso modifica vidas. Sim. Cria precedente, né? Sim, Importante, porque cria no imaginário dessa família que existe sim a possibilidade. Você consegue se emancipar através do conhecimento, esse conhecimento que é negado, né? A gente sabe que
as políticas afirmativas, elas são recentes, né? A gente pode colocar, são bem recentes e ainda estão em processo de melhoria, porque, como você disse, garantir a entrada do aluno não necessariamente garanta que ele continue, porque entra mobilidade, entra alimentação, entra vulnerabilidade social, o risco no ambiente deles. Usando o Rio de Janeiro como parâmetro, por exemplo, nesse evento recente que teve, sabe? Entender, a universidade entender qual é o momento de se mobilizar, qual é o momento de entender. E mesmo quando não chega a níveis do que foi aqui no Rio de Janeiro, nesse dia específico, quando ocorre uma operação em algum local, entender que tem alunos que moram nesses ambientes, sabe? Você não vai abonar, você não vai repor esse tipo de conteúdo para que esse aluno também não saia defasado. Então, a gente trilha um caminho relativamente lento, mas com pensamentos de guerrilha, de revolução, de melhorar. A gente vai, aos poucos, andando nesse sentido. E trazendo para esse lado da democratização, como você enxerga que houve uma melhora nos acessos, né? Não só citando o curso, porque o curso é prioritariamente um curso para vestibular, né? O jovem de expressão, mas tanto no curso quanto na sua percepção como educadora, como você considera o antes e o depois de acesso para as pessoas em situação de vulnerabilidade à universidade? Olha, eu tenho dois contextos, porque, honestamente, quando eu era criança, havia pouquíssimas, sinceramente, eu não conheço nenhuma da minha época de criança que fizesse faculdade, só para você entender. Então, a gente teve não vou falar uma revolução, mas a gente teve uma facilidade de acesso à educação em vários sentidos, em vários contextos. Em meados dos anos de 2003, ali, né, eu já percebi uma modificação nos acessos para essas pessoas. E em 2006, 2007, já muita gente falando sobre vestibular, o que não. Meu pai mesmo falou, na minha época isso não era uma conversa. A gente não tinha direito a ter acesso a vestibular, isso era coisa de rico, né? Então, a partir do momento que políticas públicas foram melhor desenvolvidas para assegurar que essas pessoas estivessem dentro da universidade, para assegurar mais direitos, eu sinto que houve uma geração muito diferenciada, assim, que pôde experimentar, que pôde modificar as realidades de suas famílias. Eu fui uma delas, basicamente. Eu conheço vários outros amigos também. A gente veio de uma seara, com muitas aspas, é, de grandes oportunidades, né? Com programas como o Ciências Sem Fronteiras, o Uni na época, que melhorou o acesso às universidades públicas no país, contrariando muitas expectativas, com muita gente dizendo que não era certo. Olha lá, essa periferia entrando na universidade. E, enfim, hoje em dia se fala o contrário, se fala que faculdade não é bom, faculdade não dá dinheiro, e é justamente isso, né? Quando o pobre consegue ascender socialmente, algum lugar da elite, a elite sempre vai querer trabalhar na diferenciação. Numa diferenciação do seguinte, hoje se propaga muito, não, meu filho, não faz faculdade não, porque faculdade não dá dinheiro. Então existe um projeto deliberado nesse sentido de dizer para essas pessoas, para esses meninos, para esses jovens, que não vale a pena fazer faculdade hoje, mas vale sim. Então, eu percebo sim que houve uma melhora significativa nesse sentido. Ainda não estamos no ideal, que eu acredito, mas sem dúvida houve uma melhora no acesso, mas a gente precisa melhorar outras questões também. Agora, saindo esses jovens da faculdade, das universidades, é importante oportunizar também empregos de qualidade para essas pessoas. Então, porque senão qual é o sentido, né?
Então, é preciso, de fato, trabalhar em conjunto nessa linha contínua que vai garantir acesso e oportunidade para esses jovens. Exato, eu acho que foi bom você mencionar esse ponto, porque é isso, você termina o curso, você já é um, como se diz, você está andando no escuro, porque não existe precedente na sua família, e o mercado de trabalho é apavorante, né? Porque você não reconhece uma perspectiva de emprego, e de fato o mercado, ainda hoje, ele é excludente, né? Ele é isso, quando a educação vem dessa lógica do capital, né? Obviamente que o mercado vai seguir isso e a falta de diálogo com universidade, com pessoas, entender a produção que aquela pessoa é capaz de produzir, entendeu? E que o contexto onde ela vive não deveria resumir a trajetória dela profissional, isso impacta muito. Tenho conhecidos que, por morar onde moram, moram na Baixada Fluminense, não conseguem empregos, né? Existe a geografia, ela é predominante, né? Porque são esses espaços dominados. A elite está num certo espaço, então o conhecimento ele está reduzido naquele espaço. Então, a gente ainda precisa superar, né, esses preconceitos, essas limitações, para que a gente tenha, de fato, cada vez mais um mercado democrático, né? Apesar de, pela lógica capitalista, o lucro sempre dominar, deveria considerar que pessoas, apesar das suas localidades, elas sim podem trazer lucro para sua empresa. Elas já têm um conhecimento muito importante. Sim. E mais uma outra pergunta, que meio que gira nesse nosso tema, que é da interseccionalidade, né? Como é importante olhar a interseccionalidade, olhar aspectos como gênero, raça, sexualidade, condição social. Na sua visão, qual a importância de se pensar em interseccionalidade na produção de educação mais democrática hoje? A interseccionalidade, esse olhar para a interseccionalidade, ele é básico, né? Ele é fundamental hoje em dia, e não só hoje em dia, mas eu acho que deveria ter sido pensado desde sempre, mas eu acho que com o avanço que a gente vai tendo em relação às teorias, em relação aos estudos, com certeza a gente vai desenvolvendo esses olhares para as interseccionalidades. Exemplo disso é a gente pensar na evasão escolar, né? A evasão escolar, ela é um problema muito grave, porque você colocou aquele jovem na escola, ele está indo, ele está participando, ele tá frequentando a escola. E eu entendo que para muitos contextos, por si só já é difícil frequentar a escola, porque aquele menino deveria, em tese, estar trabalhando para ajudar na renda de casa, porque falta que comer em casa. Então, esse estudante, eu entendo que ele e a família fazem um sacrifício para que ele esteja na escola. Mas existem vários elementos, vários fatores que querem, não só que querem, mas que dificultam com que esse estudante permaneça na escola. E aí, quando a gente olha para as interseccionalidades, um dos fatores que fazem o estudante sair da escola, em relação aos meninos, por exemplo, sem dúvida é ajudar em casa, com a renda, ajudar com a renda do pai, da mãe, ajudar a criar os irmãos menores financeiramente. Agora, uma interseccionalidade para a questão de gênero que eu penso é sempre a gravidez na adolescência para as meninas. Então, é um fator muito, muito importante e eu já presenciei meninas deixando a escola por conta de gravidez. E, e não existe uma intencionalidade, pelo contrário, existe uma repulsa, por exemplo, de ter educação sexual nas escolas, por exemplo. E muitas dessas meninas, aos 14, aos 15 anos, elas engravidam e acabam tendo que deixar a escola. Porque não tem quem fique com o filho, porque. Enfim, são muitas questões. Então, eu acho que é preciso um olhar individualizado para esses casos.
um olhar de interseccionalidade. Quando você pensa também em estudantes que são estudantes homoafetivos, estudantes trans, que sofrem preconceito na escola, que de irem para a escola apanham, sofrem violência. Então, que tipo de olhar, que tipo de assistência pode ser dado a essas pessoas, pode ser dado a essas pessoas, para que elas permaneçam, que a escola seja um lugar seguro, sabe, de aprendizado. E também, quando eu penso também em, em outros estudantes que sofrem bullying, que sofrem outros tipos de violência, que tipo de coisa que a comunidade, que o Estado está fazendo para mitigar esses tipos de coisas, sabe? Esses tipos de situações. Recentemente eu vi uma notícia que eu fiquei absurdamente chocada, que foi um rapazinho em Portugal, um aluno negro brasileiro, que ele era hostilizado na escola e ele tinha medo de voltar para a escola, ele não queria voltar para a escola. E numa última situação que aconteceu, os colegas dele, os colegas não, são para mim são pessoas abjetas, mas da mesma idade, prenderam a mão dele na porta e deceparam os dedos dele. Por uma questão de bullying, violência. Eu não acho que isso é brincadeira. A escola minimizou o caso. Ah, isso é uma brincadeira, isso é brincadeira de menino. Isso não é brincadeira. Então, eu percebo que é necessário um olhar atento, cuidadoso, e isso também é interseccionalidade. Olhar para esses meninos que estão sofrendo bullying, olhar para esses meninos que têm medo de estar na escola, olhar para a questão do capacitismo também, o menino que, sei lá, que tem TDAH, que possui algum grau de autismo, que está dentro do espectro autista. Como que a gente consegue olhar, né, e abarcar todas essas diferenças? É um desafio, mas esse olhar é totalmente necessário, porque situações como essas não tem que acontecer em lugar nenhum. Imagina na escola, que tem que ser um lugar seguro para esse jovem estudar, para ele se expressar, entende? Para ele ser como ele tem que ser, para ele crescer, na verdade, né? Acho que a escola tinha que ser um lugar protegido do mundo, sabe? E muitas vezes não é, né? Muitas vezes é um reflexo, é só um reflexo de um mundo adoecido que a gente vive, e eu acho que os nossos jovens não deveriam estar tão expostos a isso, sabe? Isso é meio utópico, mas tem um. Uma vez eu ouvi um teórico da educação falando isso, a escola tinha que ter muros para proteger a escola do mundo de fora. O mundo de fora é muito cruel, é muito hostil. E aí os nossos jovens experimentam hostilidade dentro da escola, para mim é muito terrível, assim, é muito difícil de ver. Sim, é bem isso, né? O papel da escola é, tipo, transportar o aluno para um espaço seguro, acolhedor, onde ele é um ser importante, porque ele também faz parte da produção do conhecimento, né? Junto com o educador. E é isso, a gente vê um reflexo, esse caso que você citou, né? É importante considerar a xenofobia também. Sim, com certeza. É isso, né? É uma visão eurocêntrica do nosso país e dos brasileiros, o que leva até um pensamento também de que a nossa produção de conhecimento, ela ainda hoje é eurocêntrica. Sim, Nós usamos muitas referências eurocêntricas, é, desde o do ensino fundamental, por exemplo, usamos referências eurocêntricas e nós temos vários pesquisadores, vários produtor de conhecimento mesmo. isso, críticos, estudiosos que produziram conhecimentos nossos, considerando perspectivas nossas, sabe? Porque isso é muito importante para produzir conhecimento, é considerar o contexto. O contexto latino-americano ele é muito único, né? A nossa relação social ele é única, então é importante considerar. Lélia Gonzalez é uma referência no feminismo, por exemplo. Às Sim, vezes a Lélia Gonzalez é referência no feminismo mais lá fora do que no próprio país, né? E é importante citar isso, usando o curso Jovem de Expressão como exemplo. Vocês usam referências de estudiosos, pesquisadores brasileiros? Como funciona essa troca? sim, eu sou entusiasta. Você, Lélia Gonzalez,
adoro. Sim. Não só dela, mas de tantas outras pessoas, e Ailton Krenak, por exemplo, filósofo indígena, e Cacique Raoni também, Nego mas Bispo. sim, embora muito da cultura, não da cultura, mas eu digo assim, dos saberes ancestrais indígenas, pelo fato da oralidade, acabaram, né, não sendo tão valorizados. Eu acho que hoje a gente está com um olhar mais interessado, sabe? Não tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que eu sinto um olhar mais interessado para os saberes ancestrais, porque é como se a gente tivesse chegado aqui nesse ponto em 2025 e falado, caraca, deu merda, vamos todo mundo voltar para o passado para a gente entender o que aconteceu, né? Você me fala de uma perspectiva eurocêntrica, a gente tem uma perspectiva eurocêntrica, hegemônica e meritocrática dentro das escolas, né? Você é o melhor, sua nota é melhor, você é isso, você é aquilo. Então, isso também é muito desmotivante para muita gente, né? Para muita gente que não se encaixa dentro de um padrão, seja ele físico, seja ele mental, seja ele qualquer que seja. Né? Então, existe uma deliberada, não vou dizer uma necessidade, mas existe uma deliberada intenção, né, de escolher como se fossem ali os melhores, né, por uma perspectiva meritocrática, sendo que os saberes ancestrais não funcionam dessa forma, os saberes ancestrais são coletivos, a busca é colaborativa, a busca é pela colaboração e não pela meritocracia, né? Só que a gente está sempre vendo isso dentro das escolas, aqueles jogos, competições entre os alunos, Olimpíadas, né? Tudo isso trazendo essa perspectiva mais meritocrática, sendo que o que o futuro ancestral nos responde é uma busca pela comunidade, pela cooperação, sabe? Pela ajuda mútua. E eu acho que a resposta está aí, sabe? E a resposta está em um lugar como expressão, e eu digo isso porque é um ambiente colaborativo, é um ambiente que os próprios estudantes ajudam a construir as aulas, ajudam a construir o que eles acham legal que tem que ser. E você me pergunta sobre autores brasileiros, como eu dei aula de redação, eu usava muito em minhas aulas alunos teóricos, né, que eu aprendi na universidade, como Bell Hooks, a gente falava de Hooks, a gente fala de Daniel Munduruku, a gente fala de Ailton Krenak, de Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo. Eu levava para os meus alunos propostas muito até diferentes em relação ao que eles viam na escola. E isso era construído coletivamente. Ah, professor, eu vi um autor aqui muito legal, aqui da Ceilândia, vamos ler, vamos trazer uma coisa diferente. Então, eu acho que a construção do conhecimento é coletiva. Né? A resposta para essa loucura que a gente vive está na colaboração, está na comunidade, no senso de pertencimento de comunidade. Isso é bacana. Eu já vou emendar uma pergunta. E os pais? Como é feito esse diálogo com os pais desses alunos? Como é conduzido isso? Sinceramente, eu não tive contato com os pais assim dos alunos do Jovem de Expressão, pelo menos. Eu acho que esse contato com os pais, quem tinha mais eram os coordenadores, né? O Rodrigo, a Rayane. Mas eu já vi pais, eu já vi mães e pais frequentarem o mesmo cursinho que o aluno. Isso eu acho muito bonito, porque, sei lá, o estudante estava lá para aprender, para tentar entrar no Enem, e a mãe dele também. Então, eu já vi uma senhora que ela tinha uns 50 e poucos anos, e sua filha. Então, assim, as duas querendo ali entrar na universidade. Então, esse acho que foi o contato mais íntimo que eu tive com os pais de alunos ali. Porque como Sim. são a maioria deles são maiores de idade. Então a gente quase não tem um contato com os pais, assim. Eu penso mais no sentido tipo, dessa colaboração, né? É o que entra geralmente mesmo no ensino médio, fundamental. É, Entender o papel do pai, porque os pais são o reflexo do contexto do aluno, né? Não só o reflexo daquele ambiente, mas o microcosmos da casa dele. Então, entender
os pais, né, é também entender o aluno, entender a necessidade deles. E o É, filme ele menciona bastante esse ponto, né, dessa perspectiva de entender que não é só aluno e professor, é aluno, professor, pais e comunidade, é tudo junto, integrado, sabe? Essa perspectiva horizontal é isso, não é só no ambiente escolar, é fora dele, é entender todo o espaço. E isso é bem bacana, apesar de você, como educadora do curso, não lidar diretamente com os pais, né, os coordenadores fazem isso, então existe, de fato, um diálogo com os pais, mas de entender também, né, desse exemplo que você trouxe da mãe fazer o curso com o filho, sabe, de incutir um sonho. É isso, é provar que a educação ela emancipa em qualquer idade, isso é né? fato. Que o sonho ele não morre, o sonho ele só se redefine, sabe? Hoje você pode estar num contexto, um contexto onde te excluem, onde te resvalam para a margem, mas você pode superar isso. Então, é, a, a necessidade de produção de um pensamento crítico e de não só produzir pensamento crítico, mas incentivar, né? Porque a grande sacada das elites do neoliberalismo é isso, né? É resvalar o papel crítico de pessoas que são excluídas, ou seja, você exclui e você ao mesmo tempo fala, olha, você não tem papel crítico, você não precisa ter papel crítico, sabe? E isso é isso, a gente vai ficar fazendo manutenção da hegemonia, que só beneficia as elites. Sim. E é uma reflexão meio que eu tive com base nisso. Agora trazendo para práticas e ferramentas, né? Pode, inclusive no cursinho mesmo, como exemplo. Quais práticas e ferramentas pedagógicas você acredita que têm o poder de engajar o aluno, levando em consideração o contexto que ele se insere? Como funciona? Eu tenho uma coisa muito engraçada sobre aluno, é que eles são muito assim. Ai, professor, a gente quer uma aula diferente, a gente quer uma aula legal, a gente quer uma aula assim, assim. Mas a maior parte deles gosta de aula expositiva. Ou seja, o professor falando e eles lá anotando, participando eventualmente e tal. Eu entendo que esse não é o melhor formato pedagógico, quando se trata de técnicas e tal, mas eu acho que funciona muito bem, assim. É claro que a gente não usava só isso, tinha uma coisa muito legal que a gente fazia. É claro que a gente tinha um clube do livro, por exemplo, que eu acho que você coloca o sujeito como ativo do processo, ele vai ler o livro e vai discutir. Não sou eu que vou explicar o livro, o aluno que vai discutir, vai ler antes, que vai trazer as perspectivas dele. Isso é um instrumento. Certa vez também a gente trabalhava muito com aulões interdisciplinares, ou seja, teve uma vez que eu dei uma aula com um professor de biologia sobre um livro. Era um livro que tinha contos contando as histórias dos bichos, assim, de insetos, basicamente. Então a gente pegou o conhecimento da área da biologia, o conhecimento da literatura e juntamos. Então a gente tinha a gente ainda faz, na verdade. Já fizemos literatura com filosofia, já fizemos literatura com história, já fizemos bate-papos, literatura e história juntos, os alunos em roda, discutindo um determinado tema. Eu acho muito positivo quando eles participam, quando a gente dá um tema de um debate e eles discutem com a gente. E assim, eu vou falar para você, os estudantes ali do jovem, eles são muito engajados, viu? A galera é engajada. Você fala assim, ó, pessoal, essa semana a gente vai discutir República Velha, né? O que virou da República do país desde a República Velha? O pessoal estudam, eles se interessam, eles perguntam, e a gente tem que ir preparado, porque vai rolar uma sabatina mesmo. Eu adoro. Então, a gente também já fez cineclube, fizemos uma vez com Maneiro, um né? filme, assistir o filme, comentar, discutir. Então, as ferramentas pedagógicas são infinitas, né? Quando a gente pensa.
Oficina de escrita criativa, já fizemos muita coisa legal assim mesmo, sabe? Muitas ideias criativas e o espaço dá muita liberdade para você criar. Embora o vestibular e o Enem sejam muito conteudistas, então a gente precisa passar conteúdo. Então não dá para, tipo, sei lá, toda aula a gente vai fazer um clube do livro. Não, preciso passar conteúdo que vai cair no vestibular. Então a gente acaba puxando para esse lado também. Sim. E apesar disso, vocês constroem um currículo mais colaborativo, tenta, tipo, entender a perspectiva do aluno, um feedback dele, para tentar, talvez mudar, né? Porque sempre tem um currículo base, né? Sim, Existem conteúdos que tem que ter, mas existe aquele espaço onde ele possa ser não mudado, mas alterado de acordo com para onde o conteúdo está indo e talvez que vai reter uma maior atenção dos alunos. Existe esse diálogo, essa construção de um currículo com os alunos. existe. Isso eu falo porque a gente sempre, no começo do ano, a gente manda as ementas, manda o que vai trabalhar. Ao longo do processo, a gente identifica que, por exemplo, os alunos têm muito conhecimento em um determinado tema. E aí a gente pega para outro. Vamos para outro, então. Eu lembro de um curso que eu fiz de português instrumental. Foi um curso voltado para, basicamente, ensinar a galera a preencher currículo, preencher LinkedIn, preencher, assim, sabe? Tipo, pensando na instrumentalização da língua mesmo. Tipo, você pode fazer um currículo, quero que você saia daqui com um currículo e tal e tal. Só que dentro desse curso surgiu outra demanda. Boa parte dos estudantes já estavam no ensino superior, que se inscreveram para esse curso. E aí a Uhum. demanda virou, vamos aprender a preencher o currículo lá. Então, ou seja, eu trouxe uma demanda, trouxe um currículo, percebi que a turma era totalmente diferente. Então, vamos adaptar o currículo. Eu chamei uma pessoa que era especialista nisso, preencher Lattes, ajudar as meninas na época a preencher o Lattes, a organizar, fazer carta de recomendação, carta de intenção, ou seja, eram gêneros textuais mais adequados do que o currículo, por exemplo. Então, você faz um curso, colaborativamente a gente constrói outro. Inclusive, porque você mencionou o Lattes. É complicado você montar um currículo Lattes. É complicado, É é. bastante complicado e não existe, de fato, meios de aprendizado nesse ponto específico. Uhum. Eu mesmo já fiz busca de como criar currículo Lattes. É pouca, é muita dúvida e pouca informação disponível. Não Então, tem. isso é bem bacana, democratizar nesses pontos específicos. E é entender, né, a demanda que surge a partir da parte dos alunos, né? Uma demanda nova. Então, às vezes a gente não se liga de um tema legal para se debater, para se tratar. E é isso, nessa perspectiva horizontal a gente descobre. Por isso que É, esse compartilhamento de conhecimento, de necessidade, ele é bem importante. o diálogo, E né? Assim, diálogo sempre pergunto, sabe, todo final de curso e aula que eu dava, eu sempre rodava uma avaliação. Galera, avaliação anônima, diz aí o que que faltou, o que que está precisando. Já ouvi críticas importantes, já ouvi muitos elogios, mas a partir das críticas eu consegui moldar outras perspectivas que eu não estava enxergando, sabe? Acho que a gente tem que estar aberto para construir um ensino horizontalizado, né? E que dialogue com as perspectivas dos estudantes também. A gente tem que estar aberto para escutar, para ouvir crítica. é isso. E é bacana, se o espaço ele se abre, é o ponto, é a fagulha principal para tudo isso acontecer. Sim. E pensando no papel do Estado, na instrumentalização dos profissionais, né? A gente falou muito da perspectiva do aluno e tal, mas você como profissional, o Estado te instrumentaliza devidamente? Ou muito do que você precisa aprender, você aprende assim no improviso? Como, quais são as necessidades que você considera urgente hoje
para o pro profissional mesmo, para ele poder exercer a sua profissão da melhor forma? Olha, eu não acho que o Estado instrumentaliza, nos instrumentaliza corretamente. Eu não sou professora do Estado, eu sou professora do município. Aqui em Brasília a gente não tem municípios, né? Uma entidade Sim, mista. Então, acredito que nós não somos instrumentalizados corretamente. Eu vou te dizer isso porque o novo ensino médio que surgiu, né? Nenhum de nós foi preparado para isso. A gente dormiu e acordou com o novo ensino médio. E eu era professora de escola privada na época. O coordenador só falou, pessoal, ano que vem vai ter o novo ensino médio. Peraí, o que é isso? Nos deu uma apostila, é isso aí. Vocês vão estudar isso aí e vão entender. Aí tinha eixo, não sei o que, eixo temático, sabe? Uma coisa totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente fora de contexto. Os alunos iam ter os itinerários, a gente não entendia o que era itinerário. Vários professores. A escola que eu trabalhava na época era muito legal porque eles deixaram a gente propor itinerário das nossas áreas de atuação. E na época eu propus um itinerário de oratória, que foi tipo assim, o itinerário que todo mundo queria fazer, que todo mundo queria falar. certo. E foi ótimo. Eu achei que foi uma ideia muito legal, né? Eles aprovaram e tal, mas, cara, tinha itinerário de laboratório, laboratório de entomologia, entomologia forense, que era para identificar os insetos que estavam num cadáver, por exemplo. Achei interessantíssimo. Sim. Agora, eu sei que muitas escolas não tiveram essa mesma oportunidade. Eu sei de muitas escolas que não conseguiram oferecer itinerários adequados para os estudantes, que colocaram empreendedorismo, que colocaram muito na grade projeto de vida, sem explicar o que é isso. Então, os estudantes ficaram perdidos, eles não gostam, né? Eles confidenciavam muito que não gostavam de projeto de vida, que preferiam matemática para fazer o Enem. Então, não houve diálogo com a comunidade, não houve diálogo com os alunos, os professores não foram capacitados, nem sequer instrumentalizados para atuar no novo ensino médio. Eu acho isso vergonhoso. Eu acho que esse gap vai ser sentido, já está sendo sentido, tá? Na população, porque não houve conversa, não houve diálogo com a gente, sabe? Então, eu não sinto que o Estado nos prepara adequadamente. Exemplo disso, aluno dentro do espectro autista, por exemplo. Eu, como professora de escola particular na época, tinha 4 alunos laudados na minha sala. Tinha um aluno com deficiência múltipla, 2 alunos com autismo grau 2 e mais 2 alunos com TDAH. Então, eu nunca fui preparada para lidar com esses alunos. Nunca, nunca fui. Tipo assim, a escola preparou você, a escola. Não, a escola só fala assim, não pode vir, a gente recebe. Mas não tem, professores não são preparados para isso. Não somos capacitados, não somos instrumentalizados. Nem por parte do Estado, nem por parte das instituições privadas. E vem daquela lógica, né? Só de provar, tipo, olha, nós temos acessibilidade. Na teoria, de fato, se você acolhe, você tem uma acessibilidade. Mas existem profissionais, Não. né, Existe. que Eu tornam isso uma prática. eu acho triste, porque isso sobrecarrega o professor, o profissional que está adoecido, com um excesso de indisciplina em sala de aula. Eu acho que uma das maiores dificuldades da minha parte no ensino básico, no cursinho a gente não tinha isso. O cursinho é tipo, você não quer, meu, vai embora, vai, sai da sala. Senão você vai atrapalhar quem quer. Agora, no ensino básico, os maiores problemas que eu tinha era com indisciplina, com desrespeito do aluno, sabe? É muito exaustivo. Tanto que eu atualmente não trabalho como professora, porque de fato não trabalho como professora no ensino básico. No cursinho eu continuo, porque de fato é adoecedor. As perspectivas são desanimadoras e adoecedoras para os professores. Sim, principalmente porque vem a perspectiva da baixa remuneração, né? E isso até hoje não muda, sabe? Se fala muito do professor, mas efetivamente não se faz nada por ele.
Professor não é remunerado. Agora com esse novo ensino médio, como você citou, é uma carga tremenda não só do conteúdo dele, vai ter que dividir o conteúdo com outros que ele não recebe a preparação adequada e junta tudo isso com alunos de perspectivas diferentes, com textos diferentes, modos diferentes, que vai existir em disciplina e que você não vai saber lidar porque você está pagando milhões de incêndios, você está pagando vários incêndios. E é isso, você acaba drenado, você não vai perspectiva de não só de carreira, mas de futuro profissional, sabe? Tanto que você falou que você agora você atua integralmente no cursinho, porque eu acho porque o cursinho o curso ele abre essa possibilidade de haver um diálogo, né? E de pessoas de fato interessadas, né? E para você como profissional, isso é um sonho, porque é efetivo, É, né? Você está sentindo que o seu trabalho está sendo efetivo, que você tá mudando vidas, né? De uma a uma. É difícil quando você ter essa perspectiva de mudar vidas, quando você está apagando milhares de incêndios, né? é, é difícil ter que mudar a vida separando briga de aluno, o outro puxando o cabelo, ser Sim, psicóloga de aluno, né? Porque pai ausente, mãe ausente, o aluno quer conversar comigo. Então, de sim. fato, pode deixar a gente muito exaurido, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto muito, mas toda vez que eu falava assim, eu sou professora de ensino médio, eu ouvia três coisas. Uma, coitada. Dois, que guerreira. Três, corajosa, hein? Aí eu, meu Deus, como assim? Você Aconteceu. já está desesperado. Coitada, guerreira e corajosa. Eu pensei, nunca ninguém falou, nossa, que legal sua profissão, que honrado sua profissão, que Sim. digna sua profissão. É porque todo mundo sabe que lidar com 40, 50 adolescentes em sala de aula, 2 horas da tarde, é uma tarefa hercúlea. Requer muita força mesmo. Oh, E vem daquela lógica, né, de tipo bater palma, parabéns, você é guerreira. É igual a pessoa que tem que enfrentar 3 horas de transporte público ou para trabalhar ou para estudar. Sabe, naquela lógica da meritocracia. Parabéns, você vai sofrer de burnout, mas você, olha, parabéns, você conseguiu. guerreiro, você é incrível, sendo que deveria haver a mesma oportunidade de acesso, sabe? De transporte decente, Né? não tem, a gente sabe. É Não triste. deveria ser difícil que você fizesse o seu trabalho. Não Sim. deveria ser um trabalho hercúleo, como você disse, para conseguir dar aula, sabe? Tem que ter uma frente psicopedagógica, tem que ter uma frente de acessibilidade, tem que ter uma frente de olhar para a saúde mental, que é uma dessas frentes do curso, por exemplo, que eu acho isso muito bacana de se mencionar, porque está muito em voga o tema de saúde mental, né? Mas existem tópicos que estão pensando em mídia, né? Sempre pensa, tópicos específicos quando se lida com a saúde mental, mas não se discute efetivamente a saúde mental, né? Porque é necessário pensar isso, pensar a educação com suas múltiplas necessidades de acessibilidade, da saúde mental, porque o contexto difícil de uma pessoa que tem que enfrentar 3 horas de transporte para poder estudar, ou andar 2 quilômetros para poder estudar, como está a mente dessa pessoa? Como ela está? Sabe? Como está a saúde mental dessa pessoa? E é legal pensar que essas iniciativas elas pensam nesse viés, né, no viés da saúde mental também. Sim. E já emendando no final, né, porque a gente já estamos encerrando, infelizmente. Flui tanto, né, que você nem viu o tempo Nossa, passar, viu o tempo passar, já se passou 1 hora. Eu queria que você desse uma última palavra com as suas perspectivas, com os seus sonhos, o que você espera que a educação olhe para o futuro, né? O futuro do agora, trazendo o título. Qual o futuro para a educação que você quer agora? eu vou falar a minha, mas depois eu quero que você fale a sua. Tá bom. Escutou bastante hoje, eu gostei muito do que você falou em vários pontos, eu também vou querer ouvir sua perspectiva. Eu gosto muito do título desse filme, que é O Futuro do Agora. E o agora
já está aí, né? Já está acontecendo. A gente teve jovens que sofreram muito a questão da pandemia, né, na educação, e não só jovens, mas vários adultos, várias pessoas. A gente está sofrendo um gap educacional gigante. Então, eu acho que a gente tem um grande trabalho a fazer. É, atualmente eu não estou na escola de ensino básico, mas um recado que eu quero passar é de fato que eu desejo muita coragem mesmo para os meus colegas educadores que estão no chão da escola, que estão vivendo, que estão sobrevivendo, apesar de tudo, né? Apesar do adoecimento, que eu não concordo, mas muitas vezes eu conheço muitos amigos, muitos profissionais que estão adoecidos, mentalmente adoecidos. Eu acho que a gente, no futuro do agora, a gente tem que buscar respostas para, sabe, para ter uma sociedade mais respeitosa, menos violenta. Nossa sociedade é bélica, é violenta. A gente violenta com as palavras, a gente violenta com o olhar. Às vezes, eu chegava para dar aula e eu via tantos olhares assim ruins, de desaprovação. Ah, que saco, lá vem essa professora, né? E eu não era uma professora malquista, não. Não é sobre isso, é porque eu entendo que o problema da educação não é o professor, não é o aluno, é um sistema completamente adoecido. A escola não dá para funcionar mais do jeito que funciona, né? Com 40 adolescentes em sala de aula, obrigados a prestar atenção em um monte de conteúdos que não trazem relevância nenhuma para a vida deles. Como que você vai olhar com carinho o professor? A sociedade é bélica, a sociedade nos violenta. Então, eu acho que o nosso esforço todos os dias tem que ser para não se tornar uma pessoa bélica também, apesar do sistema. Então, o meu recado é esse, o meu recado e lema de vida é não endurecer, sabe? A ponto de me tornar uma pessoa desacreditada, uma pessoa rabugenta, triste em relação ao futuro. Porque, como diz Paulo Freire, a gente precisa esperançar, né? Esperar, esperar e esperançar e agir também, fazer parte da praxis, né? Que é a prática com a teoria juntas, agindo de mãos dadas para a gente construir uma sociedade melhor, que eu ainda acredito. Eu trabalho com clima, sabe? Com mudança climática, eu trabalho com escola, então se eu não acreditar, eu nem estaria aqui, sabe? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, mas eu sou uma esperançosa. Engraçado você mencionar isso, porque no filme, até notei, porque é um ponto que eu achei legal, que você diz que se tornar educador é assumir um compromisso com a comunidade e que a luta é diária para não se desumanizar. É basicamente o que você falou, A entendeu? luta é diária para não se desumanizar, porque a gente tem uma sociedade desumanizante. A gente vê crime na televisão, vê violência. Eu falo com minha psicóloga muitas vezes, eu amo a humanidade, sabe? Um gesto simples de carinho me deixa emocionada, mas eu odeio as pessoas, sabe? As pessoas podem ser muito cruéis em seus íntimos, em suas relações, violentas, agressivas, sabe? Então, eu gosto de olhar como se eu estivesse num drone. O mundo é lindo. Eu quero esse mundo, sabe? Uma pessoa entregando uma rosa para o outro, uma pessoa comprando uma marmita para uma pessoa em situação de rua. Eu gosto da humanidade. E todos os dias eu rezo para não me desumanizar. Sim. E é enxergar o plural, né, eu acho. Porque eu acho que a maior ferramenta desumaniza é a individualidade. Sim, Quando você enxerga, se enxerga na sua individualidade, você automaticamente exclui o outro, né? Quando você não pensa no outro como no seu como papel fundamental, né? Como fundador crítico da sua perspectiva, porque você só se constrói a partir do seu meio, entendeu? Então ninguém, ninguém é ilha, sabe? Quando você enxerga que o papel do outro é fundamental no seu papel de vida, no seu papel político, no seu papel crítico, é o primeiro passo, na minha opinião, para humanizar, né? Quando você olha a necessidade do outro como uma necessidade que é tua, porque a minha necessidade é comer bem, dormir bem, estudar bem, ter tempo para lazer,
isso tudo são pontos que me humanizam. Então, obviamente, eu vou olhar para o meu coleguinha e vou querer que ele tenha os mesmos acessos, Com sabe? certeza. Que ele tenha lazer, que ele possa comer, que ele possa estudar, sabe? Que nada precisa ser um trabalho enorme, sabe? Para as mínimas coisas, sabe? Que comer não deveria se tornar uma luta diária, sabe? Acho que tudo E começa morar, daí. morar, o básico, morar, ter um teto sobre. Exato, morar. E é meio que respondendo, né? Que você fez, jogou para mim. Eu penso por etapas, sabe? O futuro do agora é isso. É enxergar lá na raiz. O aluno, quando acorda, o que que ele precisa? Sim, Para acordar, o que que ele precisa? Para o profissional instalar, o que que ele precisa? Sabe? É enxergar, é ver etapas, as interseccionalidades. Qual, qual etapa precisa estar funcionando para que outra possa fluir, para que outra possa ser pensada? Porque a gente não adianta olhar todos os problemas, porque os problemas eles estão em todos os lugares. sim. Toda a engrenagem da educação brasileira contemporânea, ela está defasada. Então a gente precisa olhar peça por peça, entendeu? No momento que o educador, o aluno acorda, até o momento que o aluno e o educador dormem. E pensar no dia a dia, quais são os impactos que afetam o dia a dia dele, que impacta na sua forma de aprender e na sua forma de ensinar, sabe? Como a gente pode olhar tudo isso? Eu acho que é isso, é enxergar a etapa, é humanizar, como você falou, é enxergar todos os pontos humanos que tornam ele fundamental nesse processo de aprender e ensinar. E isso eu falo do aluno e do professor. E é Sim, basicamente isso, é meio que complementando o que você disse. É esse o futuro que eu espero. É o futuro que enxergue todas as instâncias da vida da pessoa humana. E que eu digo pessoa humana, todas as pessoas, sem excluir ninguém. E todas as pessoas são humanas e todas elas deveriam ter esses direitos básicos garantidos. E é assim que a gente constrói a educação concordo efetiva. plenamente. Meu olho encheu de água aqui ouvindo você falar. E isso vem de uma perspectiva de uma pessoa. Eu não sou um profissional de educação, mas eu sou uma pessoa que foi atravessada pela educação. Como você mencionou, eu venho de uma família que não tinha perspectiva de educação. Eu também sou a primeira pessoa a ingressar numa universidade pública na minha família. E é isso, a gente é um passo de cada vez. E a minha vontade, o meu olhar vem desse lugar, sabe? Do lugar de uma pessoa que foi mudada, foi alterada de forma irreversível pela educação. E eu espero muito que mais e mais pessoas também sejam atravessadas pela educação e entendam o poder que ela tem, Eu também, sabe? eu também. Bom que esse encontro oportunizou isso. Que bom e muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a vida é uma correria, né? De ambos os lados, mas que bom que você me cedeu esse tempo para a gente trocar esse papo, que com certeza me atravessou de forma irreversível também. Vou ficar pensando muito na nossa conversa. E muito obrigado pelo seu tempo mesmo, muito obrigado por esse compartilhamento. E avisando que vamos ter mais lives também. Para ficar por dentro delas, é só ficar atento ao perfil do MPC Filmes, que lá vão sair as datas das próximas lives. E é isso. Muito obrigado, Dani. E uma boa semana para você, uma Obrigada, boa semana para quem está assistindo a gente. E tchau, tchau. obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.